vamos lá iniciar aqui a nossa gravação da correção do simulado 1 do 8º ano. Eita carapanã. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá, moçada, aqui o nosso simulado 1 do assunto referente ao capítulo 2 do sistema SAIS, né? Grandezas proporcionais e porcentagem. Você que estuda pelo sistema SAIS, vai dar para se testar aqui legal. Algumas questões são adaptadas de lá, outras são produzidas pela gente mesmo, então vamos botar para cima. Vamos trabalhar muito nesse assunto de grandezas proporcionais com regra de 3 e porcentagem nesse primeiro momento. Eu quero que você fique bastante atento. Laura pagou R$22 por 6 pacotes de balas. Quanto ela pagará se comprar 9 pacotes de balas? Aqui dá para você resolver por lógica. Professor, posso resolver na sua prova por lógica? Por favor, fique à vontade para fazer isso. Mas dá para resolver por regra de 3 também. Por regra de 3, você vai ter que encontrar a sua referência. A referência seria valor, né, que são as grandezas com as quais você está lidando, e pacotes. R$22 equivalem a 6 pacotes. 9 pacotes vai custar quantos? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Meios por extremos vai ficar 6x igual a 9 vezes 22. 9 vezes 22 ou 22 vezes 9. Você poderia fazer a multiplicação desse cara, passar o 6 para o outro lado, dividindo normal, como você já está acostumado a fazer. O que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar essa oportunidade para ensinar você uma técnica. Perceba que eu não resolvi essa multiplicação e eu passei esse 6 para o outro lado dividindo. Eu vou simplificar agora. Por exemplo, 9 dividido por 3 vai dar 3. E 6 dividido por 3 dá 2. 22 dividido por 2 dá 11. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Isso aqui vai gerar para mim x igual a 11 vezes 3. Que vai dar R$33. Existem outras maneiras de você fazer essa conta. Você poderia ter executado aí essa aqui é a nossa letra C, a resposta, né? Você poderia ter executado a multiplicação e depois feito a divisão, daria o mesmo resultado. Aqui eu trabalhei pela simplificação. Uma outra maneira que alguns alunos gostam de apresentar, e que não tem problema nenhum, e é super válido numa prova, eu aconselho você a fazer isso, porque eu sempre vou mostrar para você a regra de 3 e a proporção aqui, né? É pensar no seguinte, ele quer 9 pacotes. Perceba que se você dividir 22 por 2, você tem 11. E é a mesma coisa que dividir 6 por 2, que dá 3. Ou seja, 3 pacotes custam R$11. 9 pacotes seria 11 vezes 3, né? 3 vezes 3 é 9, 11 vezes 3, isso aqui é a proporção, 33. Mesma coisa, dá para usar lógica nisso, então fique tranquilo para fazê-lo, tá bom? Lívia e Ana moram na mesma cidade. Lívia gasta 1 hora para ir de bicicleta à cidade mais próxima, viajando a uma velocidade média de 15 km por hora. Quanto tempo Ana gastaria para ir à mesma cidade se ela for de carro a uma velocidade de 60 km por hora? Vamos analisar aqui, essa é uma questão de regra de 3, regra de 3 já, de grandezas proporcionais, só que são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Vamos analisar aqui quais são as grandezas. Velocidade e tempo. Cadê 1 hora, né? Tempo. Vamos colocar aqui velocidade, eu vou colocar as grandezas aqui pra gente. Velocidade. E tempo de duração da viagem, né? Só que, como as minhas respostas estão em minutos, toda a medida de tempo que eu colocar vai ser em minuto. Cadê a minha referência? Lívia gasta 1 hora para ir à cidade mais próxima, viajando a uma quilometragem, a uma velocidade de 15 km por hora. 15 km por hora, que é a minha referência, ela faz em 60 minutos. Aí ela pergunta, quanto tempo ela gastaria para ir de uma cidade a outra, só que de carro a uma velocidade de 60 km por hora? Opa, por que eu transformei o 60, que é 1 hora, para 60 minutos? Por que eu transformei 1 hora para 60 minutos? Porque a minha resposta é em minutos. Você não pode, nessa questão, não pode fazer isso. Não pode fazer meios por extremos. Porque lá no nosso assunto, inclusive, tem videoaula sobre isso aqui no canal. Nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma unidade desce e a outra sobe, a movimentação de cálculo para esse caso não é meios por extremos. Não é meios por extremos, não é isso. É assim, ó.
é um cálculo paralelo. Eu até falo assim, dá para formar um I de inversamente proporcional, mas isso aqui é coisa minha. Você vai arranjar uma maneira de identificar quando for inversamente proporcional. Professor, como assim? Quando uma sobe a outra desce? Pensa comigo. Aumentou a velocidade. Estava em 15 km por hora, foi para 60 km por hora. 15 km por hora. Ela está lenta. Ela fez 60 minutos. 60 km por hora. Ela aumentou a velocidade. Se ela aumentou a velocidade, ela vai chegar em menos tempo. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo de percurso. Então, isso é inversamente proporcional. As inversamente proporcionais se comportam dessa maneira. Se você fizer diretamente proporcional, não vai ter resposta, primeiramente. E se você conseguir encontrar, você vai chegar numa contradição de aumentou a velocidade, vai aumentar o tempo. Não. Aumentou a velocidade, diminui o tempo. É por isso que é desse jeito as inversamente proporcionais. 60 vezes x vai dar 60x igual 15 vezes 60. Eu não vou fazer essa multiplicação. Lembra da anterior, que eu não fiz a multiplicação e simplifiquei? Olha por que é vantagem em algumas situações fazer isso. Vou passar esse 60 para o outro lado dividindo. E deu uma olhada aqui, cortou. X é igual a 15. O que? Se o x está na coluna do tempo, isso são 15 minutos. Seria nossa letra a nossa resposta dessa questão. Tá? Aí a simplificação ajudou. Se você multiplicasse, iria demorar um pouquinho mais, mas fica a critério seu como você vai fazer as suas operações, tá bom? Carla pegou R$35, pagou R$35, pagou R$35 por 5 caixas de chocolate. Se ela pagará R$114, ela terá comprado quantas caixas? Daqui é uma situação que foi montada, né? Regra de 3 também, fica a seu critério como você vai desenvolver, mas eu vou colocar a referência que ele me deu aqui, que são valores ou preço e as caixas de chocolate. Ela disse, deu vontade de comer chocolate agora. O valor de R$38, ela pagou por 5 caixas. Se ela comprar R$114 de caixas, quantas caixas ela vai ter? Isso não é inversamente, isso é diretamente. Isso daqui é diretamente. Meios por extremos. Como é que eu sei que é diretamente? Aumentou a quantidade do preço, ou o valor que ela pagou. Vai aumentar a quantidade de caixas. Enquanto um sobe, o outro sobe. Enquanto um desce, o outro desce. Né? Não é inversamente, é diretamente. Aumentou o valor, aumenta a quantidade de caixas. Meios por extremos, fica 38 vezes o x igual a 5 vezes 114. Aí aqui fica a seu critério. Eu acredito que 114 dá para dividir por 38. E não é que dá? Dá 3. X é igual a 5 vezes 114. Eu vou fazer isso aqui na forma tradicional. 5 vezes 114 vai dar 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5, 6, 7. E aqui 5, 570. 570 dividido por 3. Opa, perdão. 570 dividido por 38. Foi mal. Dá 15, né? Beleza. Vamos ver aqui, ó. X é igual a 570 dividido por 38. Fazendo essa divisão, nós temos x igual a... Aí você vai armar a conta e dividir. O resultado disso daqui vai dar 15. 15 o quê? O x está debaixo da coluna das caixas. Então, são 15 caixas, né? 15 caixas. Letra D seria a nossa resposta. Questão número 4. Porcentagem agora. Uma mercadoria custa R$180. Para parcelar em 5 prestações iguais, Pedro foi informado que haveria um aumento de 25%. Ao aceitar esse tipo de pagamento, quanto Pedro pagará pela mercadoria? Aqui você está querendo o valor total. Uma maneira de você fazer é considerando isso daqui adicionado ao 100%. Porque o valor original sempre vai ser 100%. O valor original sempre vai ser 100%. Só que, se você tem um aumento de 25%, você passa a ter 125% do produto original. Então, se é 125%, isso é 125% de R$180. Você pode fazer desse jeito, não tem problema. Vou fazer assim, ó.
Lembrando que todo esse D significa multiplicação. Você vai ter aqui, eu vou fazer uma simplificação. Esse 0 eu corto com esse 0. Eu poderia fazer assim, ó. 125 por 25, dá para dividir por 25, dá 5. 100 dividido por 25, dá 4. Olha, cara, que genial. Vai ficar assim. 180 dividido por 4 vai dar 45. 180 dividido por 4 dá 45, então eu tenho 5 vezes o 45, que isso dá 5 vezes 5, 25, 20, 22. R$225 é o preço novo dessa quantidade que ele vai pagar. É o valor depois do aumento, né? R$225 seria a nossa resposta. Professor, fiz diferente. Eu sei como você fez. Vou colocar algumas outras maneiras de você fazer aqui essa nossa questão. Você pode tirar, por exemplo, 25% de aumento do próprio valor 180, né? 25% de 180. Vai ficar 25 sobre 100 vezes 180. Eu vou simplificar. 25 por 25, 1. 100 por 25, 4. Agora, observe. 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 1, 45. 45 foi o aumento. Como o preço original era 180, mais 45, você vai ter 5. 0 mais 5 vai dar 5. 8 mais 4, 2 sobe 1. 1 mais 1, 2. Mesma coisa, ó. Isso é uma das formas de você fazer o seu cálculo. E acabou a questão. Mais uma alternativa para você resolver a sua questão. Andresa, eu acho que é Andretta, italiane. Andresa gasta 48% do seu salário com aluguel, 12% em alimentação e ainda lhe restam R$1.230. Qual o valor do seu salário, né? Bom, o que é esse R$1.230? R$1.230 é o que sobrou. Sobrou de quanto? Vamos ver aqui agora. Eita. Vamos verificar aqui agora quanto sobrou, né? Ela gastou com aluguel, são as despesas, né? Aluguel e alimentação. Ela gastou junto nisso daqui 48% mais 12%. Isso dá 8 mais 2, 10, sobe 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. 60% do salário dela, ela gasta com aluguel e alimentação. Aí vem aqui, ó. O que sobra? O que sobra é a mesma coisa que quanto falta para 100%. Essa é a pergunta que você vai ter que fazer. Se você tem uma escala de 0 a 100% e você já tem 60% do seu salário sendo utilizado aqui, ó, sobram 40%. 40% é o que está restando, é o que sobra isso aqui. Só que o que sobra também é um valor numérico que ele te deu. Significa dizer que esse 40% é apenas uma referência. Ou seja, 40% representa R$1.230. Isso é uma referência. A partir de agora, eu posso utilizar, por exemplo, o princípio da porcentagem também como regra de 3. Diretamente proporcional nesse caso, né? Observa só, a regra de 3 como vai ser trabalhada. Eu vou trabalhar aqui com os meus referenciais, que é porcentagem e valor. No caso, valor monetário. Olha a referência que eu tenho. 40% é igual a R$1.230. Ele está querendo saber o salário total. Ou seja, ele quer 100% desse salário. Vale quanto? Meios por extremos. Isso vai dar 40x igual a 1,230 vezes 100. Eu vou fazer aquela jogadinha da simplificação, porque isso facilita a minha vida. 1,230 vezes 100 dividido por 40. Aqui. Eu vou cortar esse zero com esse zero. 100 dividido por 4 é 25. Então, fica mais fácil eu multiplicar 1.230 por 25. Você pode executar essa multiplicação e fazer divisão depois. Fica a seu critério como você vai fazer. Vai dar 0. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11.
sobe 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. O dobro aqui, né, vai ser por 2, vai dar 0, 6, 4 e 2. Se eu somar, vai ter 0, 5, 7, 10, sobe 1, 3. Fica 3... Opa, perdão. Acredito... desculpa, gente. Eu acabei acrescentando esse 0 aqui nessa multiplicação, ó. Me perdoem, não era para ter. Se não tinha esse 0 aqui, não iria ter esse 0 aqui, sobraria R$ 3.075. Puxa vida, a letra C seria a nossa resposta. R$ 3.075. Ah, eu só confundi aqui na hora que eu cortei, né? Acontece. Você pode fazer a multiplicação aqui em cima, divide por 40 sem problema nenhum. Tá? Seria essa aqui a nossa resposta. Só desconsidera esse 0 que eu acrescentei, foi um 0 a mais. Seria C a nossa resposta. Questão número 6. A conta de um jantar foi totalmente dividida entre 4 amigos. Lucas pagou 30% do total. Lucas, 30%. Daniel pagou 80% da quantia de Lucas, que é 30%. Paulo pagou metade do que restou. Parou. A gente vai ter que fazer esse cálculo aqui. Tá? 80% de 30% é a mesma coisa que isso daqui, ó. Eu posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, 8 vezes 3, 24. Significa dizer que Daniel pagou 24% da conta. Então, 30 mais 24, isso daqui dá pra gente 54. 54% que Lucas e Daniel pagaram. Paulo pagou metade do que restou. Olha a pergunta de novo. Restou. Olha a pergunta. Quanto falta para 100%? Falta 56%, né? Que seria, se é uma escala de 0 a 100, tu já tem 54. Faltam quantos para 100%? Perdão, 46%. Gente, que é isso? 46% para 100%. Então, isso aqui é o restou. Paulo pagou metade do que restou. Então, vamos lá. Paulo, a metade de 46 é 23. A metade disso aqui, ó. Beleza. E André pagou... Olha a nossa referência. André pagou R$ 57,50. Ok, nós temos todos esses elementos aqui. Só que se você parar para analisar, vou fazer uma soma bem básica aqui, ó. 30 mais 24 é 54. 54 mais 23, que é o do Lucas, Daniel e Paulo. 54 mais 23, isso dá 7, e aqui dá 7. Faltam quanto para 100%? Faltam 23% para 100%. Então, significa dizer que isso daqui, ó, também é 23%. Vamos verificar. Já consegui identificar o enunciado da minha questão. Vamos ver os elementos agora. O valor pago por Daniel é... Daniel pagou 24%. Vamos parar para analisar. Eu tenho uma referência. Eu vou aplicar a regra de 3 aqui nessa conta. Vou aplicar a regra de 3. Deixa só eu diminuir um pouquinho aqui, porque eu vou precisar de espaço agora. Opa. A partir do momento que você encontra a sua referência numa conta desse tipo, não hesite em aplicar logo a regra de 3. Isso vai facilitar muito a tua vida, mas muito mesmo, cara. Vamos lá, a gente vai se concentrar nas referências, que é André, que eu tenho aqui, ó, a porcentagem e o valor, e Daniel, aqui, regra de 3. Regra de 3. Referências, porcentagem e valor. A porcentagem de referência é a do André. 23% é igual a 57,50. E agora, a que a gente está querendo encontrar é a do Daniel, que são 24%. Uma aluna minha disse que, professor, eu posso já trabalhar, por exemplo, com valores intuitivos, e você pode, só que eu aconselho você a dominar isso daqui, ó. Quer ver? Por valor intuitivo, não resolve isso. 23% é 57. 24% vai ser um pouquinho mais só que 57. Você pode descobrir ali qual seria a resposta. Ok, chutou? Isso é um chute consciente, porque tu tem noção do que é a porcentagem.
Eu vou resolver isso daqui. Vamos lá montar a nossa regra de 3, né? Meios por extremos, vai dar 23x igual a 57,50 vezes 24. Eu vou fazer isso aqui na forma tradicional, porque aqui a gente já vai dar a nossa resposta direta. 57,50 vezes 24, eu vou fazer na calculadora para a gente poupar tempo. Isso vai dar 1380, 1380. X é igual a 1380 dividido por 23. Você faria essa conta manualmente. Como nós estamos acelerando o processo de cálculo, eu vou fazer essa divisão, que vai dar ali nossa letra C, 60. Cuidado, o 60 está debaixo do X, debaixo do valor, então é 60 reais. Seriam 60 reais aqui a nossa resposta. Letra C de 6. Mentira! Cuidado com isso, não é C de 6. Mas é a letra C a nossa resposta para essa questão. Regra de 3, né? E a jogada com as porcentagens ali é o que você precisa ficar atento. Revise essa questão, faça mais de uma vez. Ela vai ser importantíssima para você. A questão pode te pegar, cara. Muito, muito cuidado. Vamos lá para a questão número 7. Carol teve um aumento em sua mesada que passou de R$ 180 para R$ 210. O aumento percentual foi de... Mesma coisa, você tem uma regra de 3, onde se ela tinha isso, esse aqui é o valor original, isso equivale a 100%. Você tem porcentagem e valor. 100% é R$ 180. Quantos por cento vai ser isso daqui, ó? R$ 210. Ou você pode também fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer desse jeito, ó. Quanto foi de aumento que ela teve? Vai dar 0, 11 menos 8, 2, 3. E aqui, 8, 9, 10, 11, isso, 3. E aqui eu emprestei, né? Vai dar 30. Então, foi um aumento de R$ 30. R$ 30 equivale a quantos por cento? Você poderia fazer desse jeito. Se fizesse do outro jeito, colocando aqui o 210, simplesmente aqui vai dar um valor a mais, vai dar 116, 117, 118, 115%. Aí você iria só tirar o 100%. Aqui já vai dar para você o valor aproximado, né? Meios por extremos, 180 vezes x é igual a 100 vezes o nosso 30. X é igual a 100 vezes 30 dividido por 180, e pode fazer isso, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar a simplificação. Corta esse 0 com esse 0. 3 dividido por 3, 1. 18 dividido por 3, 6. Então, vai ficar 100 dividido por 6. 100 dividido por 6 vai ser 1, 6, sobra 4, baixo 0. 40 dividido por 6 vai dar 5, 6, 36, 7, 42, 6. Pronto, encontramos nossa resposta. Aqui vai dar 36, sobra 4, 0, já repetimos essa conta, aqui vai continuar dando 6, 6, 6, 6, 6. O valor deu 16,6 aproximadamente, 16%, letra D, a nossa resposta. Mais uma vez, a regra de 3 foi utilizada juntamente com a porcentagem, porque toda porcentagem é uma grandeza diretamente proporcional e é possível executar uma regra de 3 nesses casos. Questão número 8. Uma revendedora de automóveis. Em uma revendedora de automóveis, a razão, ou seja, uma fração que aparece nessa mesma ordem do texto, né? A razão entre o número de automóveis novos e o número de automóveis usados, a razão é isso daqui, é de 3/5. 3/5. Ou seja, se eu tenho 3 veículos novos nessa concessionária, ao mesmo tempo eu tenho 5 veículos usados. Qual o percentual de veículos novos, de automóveis novos nessa revendedora? Vamos pensar no seguinte, só nessa escala bem aqui, eu tenho 3 novos e 5 usados. Se eu for considerar o total, para essa escala que eu estou criando, isso daqui equivale a 8 veículos. 8 carros, né? 8 carros. Beleza. O que é 8 carros? É o total. Se é o total,
Isso é 100%? De novo, eu tenho uma regra de 3 com a porcentagem, só que agora número de carros. Número de carros. 100% equivale a 8 carros, nessa escala que nós criamos. Ele está querendo o percentual de veículos novos, ou seja, 3 veículos novos são quantos por cento? Meios por extremos. 8 vezes x dá 8x. 100 vezes 3, eu vou colocar aqui, pode ser? Não tem problema. Vou passar o 8 para o outro lado, eu já poderia fazer 300 aqui nesse caso, né? Aí eu vou fazer assim, ó. X é igual a 300 dividido por 8. X é igual, vou fazer aqui na calculadora, quanto é 300 dividido por 8 para acelerar o processo, dá 37,5%. E essa é a porcentagem dos veículos novos nessa nossa revendedora, né? Questão número 8, letra E, a nossa resposta. Vamos lá para a questão número 9 agora. Questão número 9. Um artigo que custava R$ 365 teve uma autorização de aumento de 50% sobre o seu preço. A indústria que o fabricava resolveu aumentar apenas 80% da taxa autorizada. 80% da taxa autorizada. Está aqui a taxa autorizada. 80% da taxa autorizada. É 80% de 50%. Parece aquele meme da Dilma, né? Detalhe, a Dilma estava certa naquele meme. 80% de 50%, seria isso. O novo preço vai ser... Nós primeiramente vamos calcular 80% de 50%. Vou fazer aqui naquele método que a gente já está acostumado a visualizar. Corta esse 0 com esse 0, corta esse 0 com esse 0. Isso daqui vai dar 40, né? 8 vezes 5, que sobrou 40. Como a gente está calculando porcentagem, 40%. Ok. 40% é o novo aumento. Se eu quiser calcular o valor total, eu posso fazer assim, ó. Se o valor original vale 100%, ter um aumento de 40%, isso dá 140% de aumento sobre o valor original. Seria isso daqui. Você resolvendo isso, você tem a sua resposta já. Isso vai ficar 140 dividido por 100 vezes 365. Não é tão difícil de fazer esse cálculo aqui não, né? Eu vou cortar esse 0 com esse 0, vai ficar 14 sobre 10. Vai dar para dividir 365 por 5. 14 dividido por 2, dá para simplificar. Ó. O 14 e o 10 dá para dividir por 2. 14 por 2, 7. 10 por 2, 5. 365 por 5. Dá para fazer a simplificação. Eu vou fazer normal isso aqui. Vamos fazer por conta, só que eu vou usar a calculadora para isso. 140 vezes 365 vai dar 51100. Olha que vantagem fazer isso. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Vai dar R$511, né? É o valor, é o novo valor desse produto. Caramba! E saiu um pouquinho mais, bem mais caro, né? Bem mais caro mesmo. Esse é o novo valor. O novo preço do artigo passou a ser de R$511, letra C. E finalmente nós vamos fazer aqui a nossa número 10. Um lote de livros foi impresso em 2 tipografias, A e B, sendo 70% do total dos livros impressos em A. Após a impressão, constatou-se que 3% dos livros impressos em A e 2% dos livros impressos em B são defeituosos. Logo, a porcentagem dos livros defeituosos é questão simples, muito cuidado com esse comportamento. É uma questão simples, mas que pode se tornar difícil durante uma prova. Então, é uma das questões trabalhosas, é um comportamento trabalhoso. Vamos colocar máquina A e máquina B. E vamos ver o que vai acontecer. Rimo A e B. Vamos lá. 70% dos livros impressos foram feitos por A. Se 70% foi feito por A, perceba que se você ler a questão, você não encontra quanto foi feito por B. Só que
Se 70% foi feito em A, é óbvio que o restante é no B, que é o que está sobrando para 100%, né? Então pronto. Aí ele vai colocar a questão agora aqui. Vou fazer de outra coloração, vou fazer de verde. Após a impressão, constatou-se que 3% dos livros impressos em A, ou seja, 3% dos livros impressos em A de 70% e 2% dos livros impressos em B, ou seja, 2% de 30%, que são a porcentagem que foi impressa em B, são defeituosos. Qual é a porcentagem? É só resolver isso daqui agora, cara. É só resolver isso daqui que tu tem. Os defeituosos em A e os defeituosos em B. Vamos lá. 3 sobre 100 vezes 70. E aqui 2 sobre 100 de 30. Eu posso cortar esse 0 com esse 0, ficando 3 vezes 7, 21 sobre 10. Isso daqui você aprendeu no primeiro capítulo, que é a mesma coisa que 2,1%. Ok? E aqui, eu corto esse 0 com esse 0, 2 vezes 3, 6, com esse 10, fica 0,6%. Pronto. Muito cuidado com o que você vai marcar, porque todos esses 2,1% e esses 0,6% são defeituosos. Então, vai ficar 2,1 mais 0,6, isso dá 2,7. Resultado, porcentagem, resultado, letra B seria a nossa resposta. Ok, gente? Esse foi o nosso simulado 1 do capítulo 2 do sistema SAIS, né? Porcentagem e grandezas proporcionais. A gente utilizou muito aqui as regras de 3. E assim, é importante que você saiba que a regra de 3 ela vai fazer parte da sua vida e é um dos conteúdos matemáticos que vai te perseguir e vai te ajudar também em muitos campos na tua vida, tá bom? Fique atento quanto a isso. Dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos, tire tempo para treinar essas questões. As mais complexas vão estar na nossa prova. Espero que vocês estejam gostando desse trabalho. Por favor, dá uma moralzinha aí, dê o seu like, compartilha com todo mundo. E estuda, cara, estuda, por favor. Até a nossa próxima aula, moçada. Falou!